Calorosas saudações, nova tragédia em Espanha. Como é habitual nestes acontecimentos mais trágicos, não há introdução humorística para pedir like. Podem pô-lo, obviamente, e subscrever o canal, mas dadas as circunstâncias, não há entrada de cariz jocoso. Ora, o que é que se passa? Nova tragédia. Depois de Valência ter sofrido inundações gravíssimas, agora é a vez de Barcelona. Barcelona neste momento está completamente inundada, o aeroporto, isto são autoestradas, o que vem aqui, já vamos ver as imagens todas, vamos ver peça de reportagem e depois imagens de vídeos amadores gravados mesmo nas cenas, mas as autoestradas e os aeroportos e os tribunais completamente inundados. Vamos ver o que é que se está a passar sem mais demoras. O dado positivo é que agora não há previsões de chuva para estas zonas mais afetadas. No entanto, Barcelona, um pouco mais distante, está em alerta máximo devido à chuva. Há inundações e perturbações no aeroporto da capital catalã. E vamos precisamente desenvolver essa informação, Guilherme. Depois de Valência, é a região de Barcelona a ser ameaçada pelo mau tempo. Vamos ver. São os efeitos da mesma tempestade que atingiu a região de Valência na última semana e que agora está sobre Barcelona. A cidade ativou o alerta máximo e muitas escolas e universidades cancelaram as aulas para esta segunda-feira. Os tribunais também decidiram fechar. O aeroporto está inundado e vários voos foram cancelados ou adiados. Várias coisas aqui. Em primeiro lugar, eu quero ver o que é que Pedro Sanches, eu já lancei um vídeo no primeiro canal, foi um comentário do Miguel Morgado sobre a circunstância aqui, não é? Não foi tão direto como este vídeo aqui, mas eu agora estou curioso para ver o que é que o Pedro Sanches vai dizer relativamente a isto. Porque o Pedro Sanches, enquanto presidente do governo espanhol e líder do Partido Socialista Espanhol, veio a público dizer que se a comunidade de Valência, onde ocorreram as cheias em primeiro lugar, quisessem ajuda, que a pedissem. E a verdade é que não é a melhor coisa para um presidente de um governo dizer, não é? Até porque a situação é caótica, morreram 200 pessoas ou mais, se eu não estou em erro, e portanto não me parece o mais adequado. Volto a frisar que bem sei que, sem o pedido formal de ajuda da comunidade autónoma de Valência, ou das regiões, por exemplo, da Catalunha no caso, a ajuda não é enviada, mas dizer que querem ajuda, peçam-na, não me parece o melhor tipo de postura institucional. Já para não falar que, quando vimos o Pedro Sanches ir para o meio da multidão e ao mesmo tempo que os reis de Espanha, o Pedro Sanches ficou assim e não foi. E os reis de Espanha foram, assim como o presidente da comunidade autónoma da região em questão de Valência. Portanto, eu quero ver qual vai ser agora a postura do Pedro Sanches. Gostava de perceber genuinamente. Quero perceber o que é que vai acontecer. Não obstante, claro que agora vai haver sempre aquela narrativa das alas mais, das franjas mais à esquerda da sociedade. Estão a ver? As alterações climáticas e não sei o que, não sei o que mais. E assim, eu gosto de viver em qualidade ambiental, essa não será a questão. Agora, não me convencem que ao aumentar impostos do ponto de vista ambiental, que as situações ambientais vão melhorar. As situações ambientais melhoram com inovação tecnológica dentro do ramo do desenvolvimento tecnológico a nível ambiental, não porque aumentamos os impostos para aumentar a receita fiscal do Partido Socialista Espanhol que está no governo em Espanha. Não é? Não é para aumentarmos os impostos aqui em Portugal para dar mais dinheiro ao Montenegro que as coisas vão melhorar, não é? Eu vou-vos dar um exemplo. Quando vocês compram 100 euros de gasolina em Portugal, 61 ou 62 euros vão para o Estado. É tudo em impostos. E, portanto, segundo a narrativa mediática de esquerda, a situação tem vindo a piorar, não é? Portanto, vamos assumir isso. Ora, se os impostos têm vindo a aumentar nos últimos anos, a nível ambiental, e a situação, segundo a esquerda, também tem vindo a piorar, significa que o aumento de impostos a nível ambiental não está a resultar. Porque se a situação continua a piorar, mas os impostos continuam a aumentar ao mesmo nível, então quer dizer que não há efeito positivo absolutamente nenhum, não é? Portanto, que isto não seja utilizado para justificar políticas públicas do ponto de vista fiscal ridículas por parte da esquerda. Até porque também vos digo mais, as inundações e afins, muitas das vezes, não é o único fator, mas em grande parte também tem a ver com o mau planeamento urbanístico. Quando há muita aglomeração urbana de prédios e arquitetura junta, isso faz com que haja um potencial acontecimento como este, não é? E principalmente o de Valência. Não estou a dizer que é o único fator, estou a dizer que é um dos principais fatores. Se não estiverem construídas as construções com o sentido de fazerem escoar a água e etc., não haver espaço suficiente entre as infraestruturas, coisas destas ficam mais potencializadas de acontecer, infelizmente.
As pistas estão alagadas e os passageiros andam descalços nos edifícios, com água pelo tornozelo. O temporal está a afetar sobretudo as zonas do litoral, mas já há muitas estradas intransitáveis. Os meteorologistas espanhóis dizem que a chuva intensa, muito mais forte do que o habitual para esta altura do ano, vai continuar pelo menos até ao final da tarde. A Proteção Civil da Catalunha mandou milhares de mensagens para os telemóveis das pessoas que residem nas áreas mais em risco, a avisar para o perigo do mau tempo e a pedir para se protegerem. Eu alerto também aqui, não é que eu seja o IPMA, mas chuvas fortes também estão previstas para Portugal. E nos Açores vai haver uma tempestade, ventos de 100 e tal quilómetros por hora, fortes. E aqui em Portugal também, a partir de hoje de segunda-feira, creio que até ao final da semana, creio eu. Mas a partir de hoje já existe. Aliás, hoje esteve a chover e foi QB potente. Portanto, isto acabará por vir para Portugal, creio eu, não é? Será a mesma vaga. A polícia pede que as deslocações sejam reduzidas ao mínimo e apenas em situações de emergência. Bem, eu já vos mostrei estas imagens, mas ainda há mais imagens que por acaso não estavam aqui na peça de reportagem. E como eu sei que as pessoas gostam de ver estas coisas, vamos ver como é que as autoestradas estão e etc. Porque há mais imagens relativamente ao acontecimento. Sabem o que é que mais me surpreende pela negativa aqui? É que eu digo-vos que fiquei abesbílico com as palavras do Pedro Sánchez, com se quiserem ajuda, peçam. É alguém ver isto, não é? Reparem, isto aqui, as águas, isto na boa, isto, eu tenho aqui 1,80 m mais ou menos, isto deve-me chegar mais à cintura, não é? Portanto, vê isto a acontecer e diz o que disse. Pá, por amor de Deus. Eu não consigo compreender. Até porque ao mesmo tempo que o Pedro Sánchez disse aquilo que disse, nós tivemos os países fronteiriços ou próximos à Espanha a dizer basicamente: bom, nós disponibilizamos toda a ajuda. Portugal disse isso, França disse isso, Itália disse isso, a Grécia disse isso. Até houve um comunicado depois, não sei de que entidade espanhola é que foi, mas disseram atenção a vir com os recursos, porque se não for bem planeado até pode estorvar mais do que outra coisa qualquer. Enfim, há uma coordenação até externa do ponto de vista fronteiriço ao próximo, regional e geográfico com os governos estrangeiros a Espanha, e o governo interno espanhol dá uma imagem de que se está a marimbar para isto. Aliás, há uma foto muito gira, eu não sei se já viram, que é o presidente da comunidade autónoma de Valência, depois o rei de Espanha e a rainha de Espanha, o Filipe Letícia, e depois o Pedro Sánchez, os quatro. Os reis e o presidente da comunidade autónoma, todos sujos, cheios de terra, o rei e a rainha com as calças todas sujas, cheias de terra, não sei o que mais. O presidente da comunidade autónoma, todo sujo, cheio de manchas na camisola, que é uma camisa azul claro ou azul. E depois está o Pedro Sánchez, limpinho, não é? Limpinho. Essa foto, eu sei encontrar, eu meto aqui em edição. Reparem, das imagens todas que a gente já viu, esta é a menos má. Pelo menos a menos má. Não é a melhor, é a menos má. Pelo menos de todas. E reparem como é que está a estrada. Que a pior parte disto é a água, não é? Mas depois o lixo todo que isto vai gerar. Em Valência foi uma coisa horrível. Barcelona creio que não vai ser tão má, segundo as informações que estão a dar. Mas
em Valência aquilo foi uma destruição, porque depois o pior nem é a água em si, que já é mau, não é? Estar a acumular todo. O pior é mesmo o lixo, a mercadoria e as coisas todas que são depois transportadas pela força da água por várias partes do solo. E isso, enfim, depois para limpar e não sei o quê, enfim, em termos até de higiene pública é péssimo. Mas enfim, digam-me vocês a vossa opinião nos comentários sobre tudo isto. Se concordam com a atuação do governo espanhol, de Pedro Sánchez, dos reis, enfim, digam-me o que acham. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.